E aí, beleza? Esse aqui é o Aprova EDF, o melhor e mais completo curso de educação física para concursos. Esse curso aqui é o seguinte: de vez em quando eu lanço alguns cursos específicos para um concurso específico, que aí é focado numa só banca. Esse aqui não, esse aqui é um concurso mais abrangente. Então, para qualquer concurso que você esteja estudando para professor de educação física, esse curso vai lhe ajudar, seja qual for, seja for concurso para prefeitura, concurso para estadual, concurso para nível federal, não importa. Se é um concurso para professor de educação física, esse curso aqui vai lhe ajudar. Por quê? Porque esse curso aqui é um curso que eu vou ensinar os assuntos que mais caem em concurso: história da educação física, abordagens, desenvolvimento motor, processo de ensino-aprendizagem, avaliação. São temas que qualquer concurso que você for fazer, esses temas vão estar lá. Então esse curso aqui é um concurso que vai servir, é um curso que vai servir para qualquer concurso que você for fazer. Beleza? Então essa aqui é a primeira aula. Então essa aula eu vou postar no YouTube, mas só essa. As outras aulas, se você quiser, você vai ter que comprar o curso. Vai estar o link aí na descrição para você comprar o curso. Não vai ser caro, vai ser um preço que todo mundo consegue pagar, um preço acessível. Não vai ser também tão barato quanto as apostilas, que inclusive, se você for aí no meu site, tem várias apostilas já que eu fiz para concurso que ajudam muitas pessoas e o preço é bem baratinho. Mas aqui já não vai ser tão barato quanto a apostila, porque é uma coisa que exige muito mais do meu tempo, né? Tá gravando essas aulas, preparando material, pesquisando, etc. Exige muito mais do meu tempo, então não vai ser tão baratinho, mas também não vai ser caro. Eu poderia cobrar aí R$800 num curso desse, mas não vou cobrar. Vou colocar um preço que todo mundo consegue pagar, beleza? Inclusive, dá para também dividir no cartão de crédito em quantas vezes você quiser. Então clica no link e compra o vídeo. Você vai ver aqui a primeira aula, para você ter uma noção de como vai ser o curso, beleza? Então vamos aqui diretamente para a aula. O nosso tema aqui é História e Abordagens da Educação Física. Geralmente nos concursos eles colocam lá no edital separado. Os pontos lá do edital tem lá, um dos pontos é História da Educação Física, outro dos pontos é Abordagens da Educação Física. Mas eu sempre dou aula desses dois temas juntos. Por quê? Não dá pra gente separar, né? A história da educação física, principalmente quando se diz respeito à história da educação física no Brasil, o que a gente vê? A gente vê as abordagens que a educação física passou ao longo do tempo. Então não dá pra gente separar esses dois conteúdos, a gente tem que ver juntos. E aí a gente vê tanto as abordagens históricas como também as atuais. Tudo isso vai estar nessa aula. Então o que especificamente que vai estar nessa aula? Os subtemas aqui. A gente vai começar com História da Educação Física no Mundo. Depois a gente passa para as escolas ginásticas europeias. Depois História da Educação Física no Brasil, o que inclui as abordagens históricas, né? Depois marcos legais da educação física no Brasil, ou seja, a legislação que a educação física teve ao longo do tempo, as modificações, etc. E por fim, abordagens da educação física, que aí a gente inclui tanto as históricas quanto as atuais. Crítica superadora, crítica emancipatória, psicomotricidade, etc. Enfim, no meu canal já tem aula sobre isso, só que um pouquinho já mais antiga. 2018 tem um curso aí completo no meu canal, que já ajudou muita gente, ainda continua ajudando. Tem um curso lá completo, só que foi o primeiro curso que eu gravei em 2018, então já é um pouquinho antigo. Agora eu estou refazendo aqui e fazendo com a qualidade ainda melhor. Então vamos lá, esses são os 5 subtemas dessa aula, desse tema de História da Educação Física e Abordagem. Começando aqui com a História da Educação Física no Mundo. Bom, desde que surgiu a educação física. Esse é um tema que é bom você ter na cabeça. São ideias. Veja bem, a gente não vê muito em concursos, existe, mas a gente não vê muito questões perguntando sobre a educação física na pré-história, etc. A gente não vê muito, mas existe. Só que esse é um conhecimento que você tem que ter na cabeça. Porque veja bem, quando a gente vai resolver uma prova de concurso, você nunca vai ler todas as questões e saber a resposta de todas elas. Na verdade, você nunca vai saber com certeza nem metade das questões. Se uma prova tem 50 questões, eu garanto que não tem nem 25 que você vai saber com certeza. Por quê? Porque o cara que elaborou a prova, ele elabora para você errar. Então ele pensa na melhor forma dele dificultar para você. Ele não vai perguntar
qual a primeira abordagem da educação física brasileira? Ele não vai fazer uma pergunta fácil assim. Ele vai misturar, complicar para tentar pegar você. Então, quando você vai resolver uma prova de concurso, o que você tem que fazer? Você tem que ter um monte de conhecimentos prévios na sua cabeça. Ou seja, você tem que já ter estudado muita coisa. História da educação física, abordagem, etc. Tem que ter estudado tudo, ter todo esse conhecimento na cabeça. E na hora de resolver a questão, você vai usar o que você tem para ler a questão, raciocinar e tentar descobrir a resposta. É assim que a gente resolve questão. Você tenta encontrar uma lógica para acertar. Você nunca vai saber todas, beleza? Então por isso que esse aqui, já o primeiro conteúdo aqui, História da Educação Física no Mundo, é começando mesmo lá do início, para pegar lá do começo. Eu não gosto de ensinar um conteúdo com decoreba, pegando da metade para o fim. Não, eu pego do começo para você já entender tudo e ir fazendo essa progressão lógica na sua cabeça. Começando lá na pré-história, passando na Idade Antiga, Idade Moderna, Idade Contemporânea, até chegar no Brasil, abordagens históricas do Brasil, até chegar na ditadura militar e o que foi que aconteceu depois da ditadura militar e hoje a gente está como. Então você tem que ir fazendo essas associações na sua cabeça. Então vamos lá, História da Educação Física no Mundo. Capítulo 1. Deixa eu passar aqui. A primeira coisa que você tem que pensar é: quando surgiu a educação física? Pensa aí, quando foi surgir a educação física? Quando alguém chega para você e faz uma pergunta dessa: professor, quando surgiu a educação física? Ou então lá na faculdade, o seu professor chega para você e diz: e aí, quando surgiu a educação física? Qual a resposta você vai dar? Eu não sei? Não, você tem que dar uma resposta. Qual a resposta que você dá? Vamos lá, é pergunta de prova. Qual a resposta que você botou na prova? Você não vai deixar em branco, você vai inventar alguma coisa mesmo que não saiba. Então, qual foi a resposta que você botou? Muita gente coloca: surgiu na antiguidade, na Grécia Antiga, com jogos olímpicos. Não, tá errado. Não surgiu na Grécia, beleza? A educação física sempre existiu. Ela não surgiu na Grécia. E para você entender isso, a primeira coisa que você tem que pensar é o que é educação física. Então, se eu perguntei para você: quando surgiu a educação física? Então a primeira coisa, o que é educação física? E aí se você for lá pesquisar aí a opinião de vários autores, você vai ver que tem muitos conceitos muito bem elaborados sobre o que é educação física, mas vamos olhar para a palavra, ó, educação física. Educação física é a ação de educar o físico. Educação é a ação de educar o físico, por isso educação física. Como assim educar o físico? Você sabe o que é educar? Educar é diferente de ensinar. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um filho e eu ensino para ele, ou seja, eu falo: ô filho, fumar é errado, você não pode fumar. Ensinei isso a ele. Só que ele vê eu fumando todo dia e o que ele faz? Parece interessante esse cigarro. Aí ele vai e começa a fumar também. Então eu ensinei a ele que fumar era errado, que fazia mal, eu ensinei tudo. Mas eu eduquei ele a não fumar? Não, eu não eduquei. Por quê? Porque eu não consegui fazer com que ele adquirisse esse comportamento de não fumar. Então eu não consegui fazer isso, com que ele realmente assimilasse e praticasse isso. Então se eu tivesse conseguido fazer com que ele não fumasse, então eu teria educado ele a não fumar. Mas não, eu só ensinei, não eduquei. Então educar é quando a gente passa um padrão de comportamento e o receptor assimila esse padrão. Então, por exemplo, quando você está aprendendo a escrever, você está educando sua mão, porque você está ensinando padrões de movimentos para ela, que ela vai seguir e no começo vai ser difícil, mas depois ela vai assimilar e ela vai começar a fazer naturalmente. Então eu eduquei minha mão. Isso foi uma educação física, beleza? Ou então quando a criança começa a ficar em pé, etc. É uma educação física. Então eu volto para a pergunta. É aqui. Quando surgiu a educação física? Não surgiu, sempre existiu. É impossível ter ser humano sem ter educação física. Os primeiros seres humanos, seja lá quando for, na época das cavernas, eles praticavam educação física porque eles ensinavam o corpo. Tanto ensinavam o próprio corpo, como dos seus filhos. Ensinar seu filho a ficar em pé, ensinar seu filho a andar, etc. Então sempre existiu educação física. Beleza? Ah, mas é a Grécia que muita gente fala. A Grécia foi um importante polo
de desenvolvimento da educação física na antiguidade. Não foi lá que surgiu, nem foi lá que surgiram os jogos. Lá foram os maiores, os Jogos Olímpicos, mas não foi lá que surgiu. Sempre existiu jogos também. Não, sempre existiu jogos não, né? Mas é tão antigo que não dá pra gente dizer quando começaram os primeiros jogos. Mas vamos lá. Então vamos lá. Se a gente tá falando de história da educação física no mundo, primeiramente a gente tem que entender a história. E a história ela é dividida em períodos, ou eras, ou idades. Basicamente a gente tem pré-história, antiguidade, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Pré-história, vamos lá. Olha esse nome, pré-história. Eu gosto de fazer com que as pessoas entendam para não ter que decorar, então preste atenção. Pré-história. O que quer dizer pré? Quer dizer antes. Pré-escola é antes da escola. Pré-história é antes da história. E como é que pode ter uma coisa antes da história? Como é que pode? É porque nesse caso, essa história, ela quer dizer o seguinte, a história escrita. O que o ser humano deixou escrito. A partir do momento que o ser humano começou a escrever, ele começou a deixar a sua história escrita. Então, tudo que aconteceu antes disso, a gente chama de pré-história. Por quê? Não tem registro. Tudo que aconteceu antes do ser humano aprender a escrever, não tem registro. Então, por isso que a gente chama de pré-história. Quando foi isso? Aproximadamente há 6.000 anos atrás, ou seja, 4.000 a.C. Aproximadamente há 6.000 anos atrás, são os primeiros registros que a gente encontra de escrita humana. Então, dali para cá, a gente chama de história. Dali para trás é pré-história. Era mesozoica, cenozoica, até o começo do mundo é pré-história. 6.000 anos para cá, história. Beleza? Ok, então a partir do momento que a humanidade aprendeu a escrever, a gente divide em idades. Idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. A idade antiga também chamada apenas de antiguidade. Então, antiguidade ou idade antiga é o período entre a pré-história e a idade média. Esse período é o seguinte, começou quando eu já falei, quando o ser humano aprendeu a escrever, 6.000 anos atrás. Terminou quando? Terminou com a queda do Império Romano. Aproximadamente 476 depois de Cristo, ou seja, século V. Foi quando o Império Romano foi invadido e foi destruído. Como você sabe, o Império Romano era o maior império da antiguidade, dominava ali dezenas de países, dezenas de nações, era o maior império. E aproximadamente no século V, ele foi destruído. E aí a gente começa a Idade Média. Eu quero que você entenda aqui o seguinte, ó. Para você entender, Idade Média. Lembra que Idade Média era um período muito ruralizado, né? As pessoas viviam no campo, as pessoas viviam nas fazendas. Era uma zona rural, pequenos povoados com a igrejinha no meio. Quando você pensa em Idade Média, você pensa nisso, né? E parênteses, fazendo um parêntese aqui. Infelizmente, a gente não estuda a história do mundo, né? Muitas vezes você escuta falando ali história do mundo ou livro de história mundial, quando na verdade você está estudando apenas a história da Europa. E isso aqui que eu estou passando para você, basicamente é a história da Europa, que é o que a gente aprende. Ninguém estuda o que estava acontecendo lá na China na Idade Média. Você já estudou? Você estuda na Idade Média na Europa, como era a Igreja Católica dominando, Inquisição, etc., peste negra. A gente estuda a história da Europa. Você não estuda o que estava acontecendo em 1400 e 1300. O que estava acontecendo em 1300, no ano de 1300, na América do Sul? O que estava acontecendo no ano de 1300 na Austrália, na China? A gente não estuda, a gente estuda a história da Europa. E infelizmente vou continuar passando para você isso, história da Europa. Mas só um parênteses para você entender, beleza? Vamos lá. Então, Europa, Idade Média, a gente associa isso. Pequenos povoados, dominados ali pela Igreja Católica, etc. E já na Antiguidade, não. Roma era uma cidade do tamanho do mundo. Roma tinha milhões de habitantes. Era uma mega cidade com milhões de habitantes, beleza? Só que a partir do momento que Roma foi destruída, saqueada, as pessoas fugiram das grandes cidades para os campos. Ficaram com medo, as pessoas então fugiram, cada um para um canto. E aí as grandes cidades que tinham na antiguidade, como Roma, Atenas, etc., as grandes cidades se acabaram. E as pessoas começaram a viver cada um num povoadozinho no meio do mato. E aí a gente entra na Idade Média, aproximadamente
século V depois de Cristo. E a Idade Média durou do século V até o século XV. 1000 anos. Século V ao século XV. Antiguidade, 4000 a.C. até século V. Idade Média, século V a século XV. Esse período também é chamado de Idade das Trevas, porque foi um período sombrio em que a Igreja Católica tomou conta do mundo. Inclusive aqui no gráfico tem aqui, ó, mais ou menos por aqui é quando começa a Era Cristã, né? Roma começou a Era Cristã, começou a ser a religião oficial de Roma a partir daqui e começou a crescer, né? Começou a dominar o mundo, etc. O mundo entre aspas, né? Europa. E na Idade Média foram 1000 anos completamente dominados pela Igreja Católica. Aí você imagina o seguinte, uma instituição, a Igreja, por exemplo, dominando tudo por 1000 anos. O que acontece? Corrupção. Começa aí os casos de corrupção na Igreja Católica, que vai virando uma bola de neve, chega aí no ápice da Inquisição e matando as pessoas, chamando de bruxa, etc. E por isso é chamado de Idade das Trevas, ok? Século XV aqui acaba a Idade das Trevas e entra na Idade Moderna. E aí eu quero chamar a atenção para o seguinte aqui. Idade Moderna. Quando você for resolver uma questão que falar em moderno, não quer dizer que é atual. Geralmente não, a não ser que pelo contexto ali você entenda que ele quer dizer que moderno é uma coisa atual. Mas geralmente quando você está estudando uma questão de história e ele fala em moderno, por exemplo, eu já vi uma questão que perguntava quais as danças modernas. Aí muita gente marcou funk, não sei o que, frevo, e tá errado. Essas danças são contemporâneas. Danças modernas são as danças do período moderno, que são danças abstratas. Então cuidado com isso, Idade Moderna, beleza? A Idade Moderna foi marcada pela Renascença. A mudança da Idade Média para a Idade Moderna é a Renascença. O que é Renascença? Também chamado de renascentismo. A Renascença, basicamente, é a retomada da cultura greco-romana. Ou seja, o que era valorizado em Roma, a ciência romana, valores relativos ao corpo, etc. Principalmente a questão da ciência, né? Foi retomada, que durante a Idade Média era muito reprimido, muitos cientistas foram queimados na fogueira, chamados de hereges. Já na Idade Moderna, o contrário, volta aí a importância da ciência, volta da cultura greco-romana. Renascença quer dizer isso, é o renascimento da cultura greco-romana. Beleza? Então, Idade Moderna. E com a Revolução Francesa começa a Idade Contemporânea. Revolução Francesa, de lá para cá, Revolução Industrial. E tudo isso, todos esses períodos que eu acabei de falar para você, tudo foi influenciando a educação física. Então, resumindo aqui, ó, 4000 a.C. até o século V, é a Idade Antiga. Aí veio a queda de Roma, o domínio da igreja e começa a Idade Média, do século V ao século XV. No final da Idade Média vem o Renascimento, começa a Idade Moderna, do século XV até o século XVIII. E no século XVIII vem o Iluminismo, que marca o início da Idade Contemporânea. O que é o Iluminismo? O Iluminismo é um movimento que quer se afastar completamente dessa ideia teocêntrica e caminhar para o lado antropocêntrico, ou seja, focado no homem. E a partir daí a ciência começa a ganhar uma importância extrema, uma importância total. Beleza? Ok, conhecemos a eras. Então vamos falar primeiro da educação física na pré-história. Como era a educação física na pré-história? Vamos lá. A evolução da educação física acontece gradativamente à evolução cultural dos povos. Ou seja, basicamente, a educação física ela vai ter um sentido diferente em cada povo, em cada época. Por quê? Depende de quê? Depende do povo. Depende das necessidades de cada povo. Por exemplo, hoje a necessidade principal do nosso povo é saúde. Nosso principal problema hoje é a nossa saúde. Por quê? Porque a gente não faz atividade física, porque é nosso corpo que foi feito para se mexer, vive parado, então o nosso problema é a saúde. Então a educação física hoje tem um papel de saúde. E na pré-história? Qual era o problema deles? O problema deles era se defender. Então a educação física nessa época tinha esse objetivo de se defender. Tudo começou quando o homem primitivo sentiu a necessidade de lutar, fugir ou caçar para sobreviver. Tá aí. A necessidade do povo nessa época era isso, era lutar, fugir, caçar, sobrevivência. Então a educação física na pré-história ela tinha um sentido de sobrevivência. Se o homem não ensinasse o seu próprio corpo a realizar ações motoras determinadas, ele não ia sobreviver. Se ele não ensinasse seu próprio corpo a correr, ele não ia fugir de um predador.
Se ele não ensinasse seu próprio corpo a jogar uma lança, ele não ia conseguir caçar. Então ele ia morrer, beleza? Então a educação física tinha esse viés na pré-história. Pela repetição contínua desses exercícios na luta pela sobrevivência, aperfeiçoava as funções, educando-as gradativamente e inconscientemente. Eu grifei aí inconscientemente, porque é uma palavra importante para a educação física na pré-história. Ela era inconsciente. Como assim? O homem não tinha a consciência de que se ele pegasse uma lança e jogasse várias vezes, ele ia aperfeiçoar o movimento. Ele não tinha essa consciência, mas ele fazia mesmo assim de maneira inconsciente. Por quê? Porque ele tinha necessidade. Ele via um animal, jogava. Via outro, jogava. Via outro, jogava. Só tinha duas opções. Ou ele aprendia, ou ele morria de fome. Um ou outro. Então, seleção natural. Quem não aprendia, morria. Quem aprendia, continuava vivo. E passava para outro. E assim ia evoluindo. Ok? Vamos lá. Podemos dizer, olha essa frase que interessante. Podemos dizer que o primeiro professor de educação física foi, sem dúvida, o homem que ensinou a seu filho a posição ereta e a caminhar. Continuando aqui, pode-se afirmar que todos os tipos de exercícios físicos são provenientes de 4 grandes causas humanas: luta pela existência, ritos e cultos, preparação guerreira e jogos, práticas atléticas. Todos atuais. Todos os movimentos, cultura corporal nossa vem da pré-história. E vem desses 4 grandes grupos aí: luta pela existência, ritos e cultos, preparação guerreira e jogos e práticas atléticas. Olha só, vamos lá. Luta pela existência, práticas utilitárias, ensaios e erros, ensaios e erros que eu acabei de falar, atacar e defender, busca de alimentos, inicialmente nômades, depois fixação no solo com agricultura, criação de animais e troca de produtos, andavam e caminhavam longas distâncias, fuga de animais, caça, pesca, nado, lutas corporais, arco e flecha, construção de armas, pedra lascada, polida e metais, construção de barcos e jangadas, ou seja, a luta pela existência do ser humano. Beleza, outro ponto. Ritos e cultos, sobrevivências como o favor dos deuses, danças místicas e lutas, agradecimentos, festividades religiosas, cultos aos mortos, cerimônias fúnebres. Como eu já falei para vocês, esse é um período que não existia escrita, então a gente não tem documentos escritos sobre o que eles faziam nessa época, se eles dançavam a determinado deus, etc. Porém, a gente tem pinturas, várias pinturas rupestres que mostram práticas aparentemente de danças e aparentemente de rituais. Então, pelos estudos dos historiadores, eles sabem que na pré-história já existiam os ritos e cultos do ser humano. Ok, preparação guerreira. Lutar pela vida, vitória nas contendas. As tribos impunham-se pelo valor de seus guerreiros. Aí uma pessoa já ensinava a outra como guerrear? Claro que sim. Talvez não há 20 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, não sei. Mas há 7 mil anos atrás, por exemplo, que ainda é considerado pré-história, mas já era um ser humano, né? Já há pouco tempo antes da escrita. Então, com certeza, já tinham muitas práticas bem mais elaboradas, inclusive jogos e práticas atléticas. Eu tirei essa citação de um artigo, mas não concordei com ela, por isso que eu botei aqui, a citação errada. Então, atenção, ó. Tinham jogos e práticas atléticas na pré-história? Claro que sim. Mas olha o erro aqui, é o seguinte: maias e astecas, jogo de pelota, jogo semelhante ao tênis índio norte-americanos, serpente de neve, aro, lacrosse, espécie de hóquei. Na verdade, é que ele está falando aqui dos maias e astecas. E pelo que eu pesquisei, o povo maia e asteca, ele não é de 6 mil anos atrás, não é de 4 mil anos atrás, ele é de bem menos, bem recente. Os maias e os astecas, eles não viveram na pré-história aqui, então essa citação não está certa. Mas independente, isso não muda o fato de que na pré-história, ou seja, 6 mil anos atrás, para trás, já existiam jogos, claro que existiam. Os seres humanos já tinham vários jogos. Beleza? Vamos lá. O homem pré-histórico realizava toda sorte de exercícios naturais, praticando uma verdadeira educação física espontânea e ocasional. Já falei sobre isso. Para alguns autores, o andar bípede seria a real causa do desenvolvimento das demais características humanas, assim uma característica motora e postura. Olha que interessante isso aqui. Alguns autores afirmam que o fato do ser humano andar em pé foi a principal causa que fez com que ele evoluísse tanto e dominasse o mundo. O fato do ser humano andar em 2 pés. Por quê? Porque a partir do momento que ele aprendeu a andar em 2 pés,
ele ficou com as mãos livres. Então ele pode fazer qualquer coisa com as mãos, porque ele está em 2 pés, diferente de outros animais que precisam estar com as 4 patas no chão. Então isso fez uma... E a partir do momento que ele ficou com as mãos livres, ele começou a usar ferramentas, e isso fez com que o cérebro dele começasse a se desenvolver e chegasse ao que é hoje. Então a educação física com um papel essencial na humanidade, olha aí. Esse homem pré-histórico longe descobriu uma outra possibilidade de conseguir seu alimento e não fosse através da caça e outros animais, mas através do cultivo do solo, da plantação, da agricultura. Isto gerou uma sedentarização em um corpo fisiologicamente adaptado à atividade física constante e intensa, aumentando o tempo ocioso, levando à esportização de atividades que antes eram praticadas apenas por razões utilitárias, guerreiras ou ritualísticas. Olha, interessante, ele está dizendo o seguinte: o ser humano, o corpo, nosso corpo foi feito para quê? Para andar centenas de quilômetros, para correr, para caçar um animal, etc. E quando a gente aprendeu a dominar a natureza, a plantar a própria comida, a criar os próprios animais, a gente não precisava mais disso, ou seja, sobrou energia do nosso corpo. E aí para onde ele canalizou essa energia? Para os esportes, para práticas esportivas. E assim nasceram os jogos. Ok? Beleza. E aí a gente chega à educação física na Idade Antiga. Vamos lá, educação física na Idade Antiga, que é de 6.000 anos atrás até o século V, Idade Antiga. Beleza? Racionalização da educação física, prática consciente. A partir daí, a educação física já é uma prática consciente. Olha aí como exemplo o Kung Fu. Kung Fu tem milhares de anos, ele vem da Idade Antiga. Uma prática totalmente sistematizada, com vários estilos, imitando animais, que eram ensinados por monges que viviam ali isolados, viviam dessa prática, etc. Então é uma prática totalmente consciente. Alguns povos surgidos há mais ou menos 6.000 anos, tais como os chineses, conseguiram atingir um estágio civilizatório e parecem terem sido os primeiros a racionalizar o movimento humano com a criação do Kung Fu, a arte do homem, que é o que significa Kung Fu, em 2700 a.C. E na Índia surgiria o Yoga, ambos dando a este um forte conteúdo médico. Ok, mas foi na Grécia que encontramos a civilização antiga que mais contribuiu para a educação física, todo mundo sabe disso. Na Grécia, grandes artistas, pensadores e filósofos como Mirón, Sócrates, Hipócrates, Platão e Aristóteles criaram conceitos como o de equilíbrio entre o corpo e mente, corpo são, mente sã, etc. E aí veio os Jogos Olímpicos lá em 776 a.C. Já existiam jogos antes dos Jogos Olímpicos, claro, mas nenhum chegava aos pés do tamanho que eram os Jogos Olímpicos. Muitas vezes chegavam a parar guerras. 2 povos estavam em guerra e eles simplesmente paravam a guerra, iam para os jogos competir, depois voltavam para a guerra. Era um evento imenso. Também nasceram na Grécia os termos haltere, atleta, ginástica, pentatlo, entre outros. Vários termos que a gente usa até hoje foram na Grécia que surgiu, porque a Grécia, a cultura grega foi para Roma, né? Por isso a gente chama cultura greco-romana. Roma absorveu a cultura grega e a gente absorveu a cultura romana, em basicamente tudo na sociedade, no direito, nas artes, etc. Cultura romana que foi para a Europa, que foi para os Estados Unidos e que vem para cá. Beleza? Por isso que a gente estuda mais a cultura da Europa. É necessário ressaltar que nem todos os povos atravessavam os mesmos estágios simultaneamente. Ainda hoje, em pleno século XXI, podemos encontrar aglomerados humanos que vivem em estado selvagem, como algumas tribos isoladas na floresta da Amazônia, interior da África ou nos desertos da Austrália. Olha, como eu falei para você, a gente estuda a história de um povo da Europa, Grécia, começando lá, a gente estuda começando lá no Crescente Fértil, né, Mesopotâmia, que é mais ou menos onde se acha que surgiu a humanidade. Então, Crescente Fértil ali, aliás, as primeiras civilizações, não a humanidade, né, as primeiras civilizações. Ali do Crescente Fértil, região de Mesopotâmia, depois a gente já pula para Grécia, Roma, Europa e pronto, é o que a gente estuda. Mas, como você está vendo aí, não é assim, né? Ainda hoje existem povos que parece que estão na Idade Antiga ainda. O mundo é um lugar muito grande. E a gente chega na Idade Média. Roma caiu, a Igreja Católica começou a dominar o mundo. E depois de alguns anos, né, a Igreja Católica se perverteu completamente e ficou essa questão que a gente chama até de Idade das Trevas. E aí eu pergunto, havia educação física na Idade das Trevas? Porque algumas pessoas às vezes se confundem e acham que a educação física desapareceu.
nesse período. Por quê? Porque a Igreja Católica considerava como pecado você se preocupar com o seu corpo. Seria luxúria. Você querer ter um corpo bonito, sarado, era pecado. Porque você só podia se preocupar com a alma, que era o que importava. Então, por isso muita gente acha que a educação física desapareceu, se acabou. Mas não, a educação física, como a gente já viu, é uma coisa que sempre existiu e não tem como não existir. O que aconteceu na Idade das Trevas foi um declínio. Aquelas competições esportivas que tinham se acabaram. A importância de ter um corpo sarado. Quando você vem aqui na Idade Antiga, ó, olha uma pintura grega da Idade Antiga. Não sei se essa aqui é antiga, mas está representando que... Aliás, não sei se essa pintura aqui foi feita na Idade Antiga, mas está representando a Idade Antiga. Que as pinturas dessa época eram assim, elas mostravam corpos sarados, mostravam corpos musculosos. Não sei se eu botei alguma aqui, acho que não, mas se você olhar qualquer pintura dessa época, esculturas, você vai ver corpos sarados. Agora, quando você olha uma da Idade Média, você vai ver isso aqui, pessoa magra, passando fome, porque você não podia se preocupar com o corpo, você tinha que se preocupar com a alma e acabou. A Idade Média caracteriza por uma economia ruralizada e do feudalismo, como eu falei, um povo totalmente ruralizado, dominação política da Igreja Católica e sociedade hierarquizada. Isso era a Idade Média. O pecado do culto ao corpo, era pecado você se preocupar com o corpo, então não podia ter essa preocupação. Afogado em crenças e dogmas religiosos, surge um homem que só é encorajado à conquista da vida celestial. O total descaso pelas coisas materiais estabelecia um absoluto divórcio entre o físico e o intelectual. Só convinha a saúde da alma, onde o nada para o corpo era o princípio que suprimia a educação física do horizonte cultural desse momento histórico. Ah, mas existia educação física? Existia sim. Existiam as disputas, por exemplo, as justas, né? Existiam os guerreiros nessa época, as cruzadas. Então, como é que não tinha educação física? Tinha a preparação dos guerreiros. Tinha também algumas danças em alguns festivais, Festival da Colheita, etc. Tinha danças também. Então, tinha educação física nessa época. Só não com a importância que tinha em Roma. Roma era importância total educação física. Grécia e Roma, importância total. Beleza? Mas aí, o que marcou essa mudança da Idade Média para a Moderna foi justamente a Renascença. A Renascença é a volta da cultura greco-romana. Olha esse quadro aqui pintado por Michelangelo, já na Idade Moderna. Acho que é Michelangelo, agora veio um branco na minha cabeça, acho que foi Michelangelo. Mas enfim, não, Leonardo da Vinci, aqui foi Leonardo da Vinci. Mas na Idade Moderna também. Então, olha os corpos. Totalmente igual ao que a gente via lá na Grécia e Roma. Então, por isso se chama Renascença, volta da cultura greco-romana, beleza? É como se a gente sempre tivesse tido essa cultura, desde o começo, que veio crescendo lá com a Grécia, com Roma, mas quando Roma caiu, teve uma pausa aí, esse período que é chamado Idade das Trevas, e depois volta na Renascença. Então, na Idade Moderna, vem um método científico, olha essas pinturas aí, começa-se a estudar os corpos, a educação física passa também a ser mais científica, com os estudos de anatomia e fisiologia. Passa a ser uma ciência igual às outras. Anatomia, fisiologia, dissecação de cadáveres, etc. Idade Moderna. E na Idade Contemporânea, com o iluminismo, que é o ápice da importância da ciência, a ciência passa a ter, a partir daí, um papel central no ser humano. Nada importa se não for na ciência. Fé, religião, tudo isso aí é besteira. O que importa é que a ciência, o que importa é o que a gente conseguir provar cientificamente. Basicamente isso é o iluminismo. Revolução Francesa foi uma revolução aí feita por burgueses e foi uma das primeiras revoluções que impulsionou várias outras, como a Revolução Industrial, e que fez com que a sociedade tivesse várias mudanças. Consequentemente, isso trouxe a várias mudanças também na educação física. Inclusive, uma das primeiras aí foram as escolas ginásticas, que vai ser o próximo capítulo do nosso estudo aqui. E aí vem as abordagens da educação física e etc. Beleza? Bom, fizemos todo esse apanhado histórico e agora a gente vai entrar no capítulo 2, que são as escolas ginásticas europeias. Basicamente, alemã, sueca, francesa e inglesa. Mas se você quiser assistir o restante desse curso, você vai ter que comprar clicando no link aí embaixo. Pode comprar que vai valer a pena. Saulo, o que vai ter nesse curso? Tudo que cai em concurso vai estar aí. História da educação física,
o que a gente viu aqui no começo, ó, voltando aqui. História da educação física no mundo, história de ginástica europeia, história da educação física no Brasil, marcos legais da educação física, abordagem da educação física. Tudo isso é só a aula 1. Tudo isso ali é só na aula 1, que é essa aqui. História e abordagem da educação física. Então, ó, escolas ginásticas, história da educação física no Brasil, marcos legais, abordagens, tudo isso está dentro da aula 1. E depois nós vamos ter desenvolvimento motor, processo de ensino-aprendizagem, avaliação em educação física, anatomia e fisiologia, métodos de ensino do esporte, enfim, tudo que é conteúdo que está em concurso de educação física, na maioria dos concursos. Então, se você não perca essa oportunidade, clica aí, compra, vai ser baratinho e vai valer muito a pena para você. Beleza? E continua acompanhando também o canal, que tem muito conteúdo gratuito aqui no meu canal e no meu site. Então espero você no meu próximo vídeo e valeu!